eu convido você a abrir a sua Bíblia para fazer duas leituras, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. No Antigo Testamento é Gênesis, primeiro livro, Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7. Nós temos a narrativa da queda do homem. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Depois nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Enquanto lemos, lembremos que estamos lendo a Santa Palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Até aqui. Agora, no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Até aqui, meus irmãos. Agora, vamos fazer a leitura do texto que vamos expor nesta noite. Pregar a palavra do Senhor. Números, capítulo 13. Este capítulo fala sobre 12 homens que são enviados para espiar a terra de Canaã e depois trazer um relatório. Então vamos ler Números, capítulo 13, versículos do 1 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe,
filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Jadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assé, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã, e disse: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas? Também, qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Agora o relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui, meus amados irmãos. Vamos orar, pedindo a iluminação do Senhor, neste momento da exposição e pregação da sua palavra. Oremos. Pai Santo, como é bom ter a Bíblia em nosso idioma, poder ouvir a tua palavra todos os dias, lendo, e principalmente no dia do Senhor, onde o Senhor nos convoca para falar aos nossos corações. Rogamos, ó Deus, que possamos ser fortalecidos e edificados na exposição desse texto. Acrescenta-nos a fé e a confiança nas tuas promessas e em tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, a incredulidade é pecado. Ela é a falta de fé na palavra de Deus.
A incredulidade tem como raiz o orgulho. É de lá que brota a incredulidade. Dela vem a murmuração como uma característica e principalmente a crença no nosso braço de carne, no nosso potencial, nos nossos métodos, seja no nosso intelecto, seja a nossa experiência de vida, seja os nossos sentidos, olhando, tocando, sentindo, ouvindo, ou mesmo o uso da própria razão. Ela acredita no que vê, no que toca, no que sente. Isso é sério? Agora, a fé. O que diz a palavra de Deus sobre o que é a fé? Ora, a fé, nos diz Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Você não enxerga, mas você tem convicção de que acontecerá. Ela é a firme certeza e a convicção na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus disse, a fé se apoia e crê na palavra de Deus. Agora, irmãos, no paraíso, nós vemos um texto neste momento. Nós vemos algo terrível. A incredulidade nasce ali. Vemos a serpente usando um fruto, mas esse fruto era proibido pelo Senhor. Mas ele usa a proibição da árvore para lançar dúvidas quanto à palavra de Deus. Deus havia estabelecido uma lei. Então, o primeiro pecado se deu não pela cobiça de um fruto, mas de uma proposta de abandonar o que Deus disse e ficar com a má notícia mentirosa da serpente. A serpente chega e diz, é assim que Deus disse? Não, não é assim. E a mulher ouviu aquela proposta, olhou e cobiçou. Perceba que na história do jardim, depois da queda, houve murmuração. Foi a mulher que tu me deste. Houve ingratidão. E houve expulsão. Houve morte. Deus disse, no dia em que eles comerem, eles morreriam. E eles comeram. E eles morreram. A incredulidade e o abandonar aquilo que Deus diz, mata. A incredulidade, ela é cega. É a crença na mentira. Agora, irmãos, esse texto de Números que nós lemos, capítulo 13, nós temos um acontecimento. Um acontecimento onde podemos ver a incredulidade estampada neste capítulo. Nós podemos ver também murmuração e nós podemos ver ingratidão com relação à promessa que Deus fez aos patriarcas e à sua descendência. Deus, ele havia feito em Gênesis 13 uma promessa a Abraão de que, olha, Abraão, a tua descendência vai herdar essa terra de Canaã. A tua descendência vai habitar nesta terra de Canaã. Quem prometeu foi o Deus fiel. E agora, o povo de Números 13 está a poucos quilômetros de entrar nessa terra prometida, que a Bíblia chama de terra que mana leite e mel. Terra da promessa, terra do Senhor. Mas como farão? O que pode acontecer? Como o povo se comportará? E como Deus agirá diante desta situação? Sendo assim, amados irmãos, escute nesta noite a pregação da palavra de Deus no seguinte tema: Deus cumpre com sua palavra aos que creem. Deus cumpre com sua palavra aos que creem. E nós vamos ver estas verdades nestes dois pontos desta narrativa de Números, capítulo 13. O capítulo 13 começa o Senhor dizendo a Moisés. Mas esse relato, meus irmãos, ele é repetido mais à frente em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19 a 25. Lá em Deuteronômio, o texto está dizendo que foi o povo que pediu
para que Moisés enviasse espias. E aqui em Números está dizendo que é Deus que está mandando Moisés enviar. Porém, meus amados irmãos, não é uma contradição. Deus está usando essa vontade do povo para atingir os seus objetivos, para atingir os seus fins. Então Deus está dizendo, vai lá, Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar, e esta é a certeza, eu hei de dar aos filhos de Israel. E Deus diz, nesse primeiro ponto, a missão dos espias. Você vai enviar, você vai instruir, e eles vão explorar. São os versículos de 1 a 25. Então, a ordem divina, Deus faz com que Moisés escolha alguns homens que da tribo fossem líderes. Não eram os mesmos homens que tem nos primeiros capítulos, separado como cabeça de cada tribo, mas mais ou menos jovens de 20 anos, possivelmente, que o texto nos chama, no versículo 2, no final, de príncipes. Príncipes entre eles. Cabeças, líderes. De cada tribo, você vai escolher um dele. Então ficaria 12. Agora, é claro que a organização também dessas tribos aqui no capítulo 13 não é a mesma que você vai encontrar nas 12 tribos no início também. E enviou-os Moisés do deserto de Parã. Todo o povo que havia saído do Egito está agora no deserto de Parã. É a partir dali que eles vão espiar a terra que emana leite e mel. Esses 12 homens, os jovens, com muito vigor, com muita sabedoria, não era qualquer um. Eram homens que foram escolhidos, vamos dizer assim, a dedo, de cada tribo do Senhor. Então, amados, você pode ver nesse texto que, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel, eram líderes, sabiam guiar, tinham inteligência. Então, do versículo 4 até o 16, vai narrar o nome deles. Nós ouvimos alguns nomes dele. Nós ouvimos Samua, Safate, Caleb, Gigel, Oséias, que depois Moisés vai mudar o nome para Josué, Paute, Gadiel, enfim, 12 nomes é listado aqui, que saíram de cada tribo de Israel. E ali estão agora perante Moisés, perante Arão e perante a congregação do Senhor, que naquela época era mais de 600 mil pessoas que estavam nesse deserto, que já havia se multiplicado e que já havia chegado ali. Aquele povo daquela geração que saiu do Egito, que viu Deus naquela noite matar os primogênitos de Faraó, que viu Deus durante a noite ser coluna de fogo, trazendo calor e guiando, iluminando na escuridão dos desertos que eles passaram. Este de Parã é um dos últimos desertos que eles estão. Mas eles passaram pelo deserto do Sinai. E eles passaram por diversos desertos na vida. Mas durante a noite o deserto é frio, Deus estava indo à frente dele como coluna de fogo, guiando, protegendo, iluminando e talvez afastando até os animais selvagens que poderiam atacar o seu povo, como coluna de fogo. Mas de manhã no deserto não é fácil. Não tinha cada um o seu guarda-sol, como nós vemos aqui na região de praia. Então Deus, como uma nuvem, cobria o seu povo, para que o sol não pudesse causticar, acabar com a vida deles. E essa nuvem também guiava eles, e eles viram essa glória de Deus. Mas quando tinha fome, Deus mandou maná, Deus mandou comida do deserto, cordonizes. E quando chegaram diante do Mar Vermelho, disseram, para onde vamos? E Deus diz, marchem, continuem caminhando. Talvez alguém poderia dizer, como é isso? Deus nos tira do Egito e agora nós temos que entrar para o mar? Nós vamos morrer afogados. Como vai ser isso? Mas veja, o poder de Deus fendendo o mar, abrindo o mar e o povo passando a pé enxuto. E depois Miriam está cantando e louvando ao Senhor. Mas é uma congregação ingrata. Ela idolatra. Elas fazem deuses de bezerros. Mas isto aí, Deus já havia condenado. Eles estão perante o Monte Sinai. E no Monte Sinai, meus irmãos, Deus entrega a sua lei. Mas não entrega a sua lei de forma sem mostrar a sua glória, a sua santidade. Nos diz Êxodo 19,
que o monte fumegava. A Bíblia diz que havia fumaças, havia uma nuvem que descia, havia sons, sinal de sirenes, de trombetas, raios, e quem tocasse no monte, podia ser até um animal, seria fumegado. Morreria naquele exato momento. A ponto tal daquela congregação dizer, olha Moisés, não deixa Deus falar conosco não, fala com ele, e depois vem e fala conosco. Seja o nosso mediador. É este povo, irmãos, que vê as grandes obras de Deus no dia a dia da sua vida, mas que nesse texto vão deixar o seu coração estar cheio da incredulidade. Eles não vão confiar na palavra do Deus que havia dito a Abraão, Isaque e Jacó, que iria dar uma terra de fartura. E a linguagem simbólica é que mana leite e mel, que flui leite e mel nesta terra. É isso que eu vou dar para vocês. Vocês vão habitar aqui. E agora estão ali aqueles 12 homens, diante daquele povo, diante de Moisés e diante de Arão, e eles partem. E Moisés dá a instrução. Se você observar no versículo 17, Moisés enviou eles, lançou eles, vão! E Moisés diz que vocês devem espiar a terra. Então eles vão no aspecto de espionagem. Eles vão passar por dentro da terra, não vão dar muita bandeira, não vão se entregar, vão olhar coisas que Moisés delegou e perguntou a eles também. O texto nos diz que Moisés disse, vão e vocês devem subir pelo Negueb. Interessante que do deserto de Parã, irmãos, eles sobem pelo Negueb, que é justamente uma região desértica também e que tem montanhas. Então a cena não é logo de início uma cena linda, uma cena maravilhosa. Eles caminham diante do sol, eles caminham por caminhos íngremes, eles estão subindo, eles estão indo. O sol é forte, o cenário não é verde, mas eles continuam andando, mas o primeiro momento que eles têm é a partir do Negueb. E ele diz, penetre essas montanhas e vocês vão passar para o lado de lá. E aí Moisés vai dizer, vede a terra. Que tal é? Veja o povo que nela habita. Veja se é forte, veja se é fraco. Se são poucos que lá tem, ou se são muitos. E qual é a terra que habita? Se é uma terra árida, terra seca, que não é frutífera, ou se é uma terra boa que dá para plantar, se é fértil. Lá na frente ele repete. Veja também as cidades que eles estão habitando, essas pessoas. Se são em tendas, aquelas casinhas montadas que montam e desmontam, e às vezes até o vento desmonta. Se são arraiais, ou se tem fortalezas, cidades edificadas em muros e coisas grandes em pedras. Veja se a terra é fértil ou estéril. Observe quando vocês forem espiar, se é uma terra que tem matas, que tem florestas, que tem árvores, que tem coisas verdes. E Moisés diz, ou não, ou se é terra seca e árida ou desértica. Observem isso. Mas o líder Moisés diz, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Mas vocês vão com ânimo, e literalmente a palavra aqui é, sejam corajosos. E esses 12 homens que ali estão, nós estamos dizendo assim, rapaz, olhando para a cara do outro, dizendo como vai ser essa missão para ir para voltar. Nós vamos percorrer toda a terra que o Senhor Deus vai dar ao povo de Israel, a terra prometida. Como vai ser isso? Eu quero desistir. Não, estão ali preparados, como cabeça, como príncipes, representando cada tribo. Talvez cada tribo dizendo, estamos bem representados. Ali vai o Safate, ali vai Caleb. Olha, Oséias, a tribo de Efraim diz, Oséias, ele está nos representando, o filho de Num, ele vai também. Os clãs, as tribos estão felizes, porque ali estão sendo representadas, cada uma delas. Vão espiar esta terra. E Moisés está dizendo, sejam corajosos. E quando voltarem, tragam exemplares de frutos desta terra. Por que Moisés diz isso? Porque Deus já havia dito, terra que mana leite e mel. Se Deus disse que a terra mana leite e mel, Moisés sabia que lá nesta terra tinha frutos abundantes. Então veja a crença, a fé na palavra
de Deus, mesmo antes deles chegarem lá. Moisés está dizendo, tragam frutos daquela terra. Interessante que o texto, versículo 20, diz que eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Era mais ou menos entre julho e agosto, onde as uvas no Vale de Escol, era justamente a época em que essas uvas estavam bem maduras, estavam no ponto, era o ponto da colheita. Agora perceba como Deus governa todas as coisas. Ele nem se adianta e nem se atrasa. O seu governo soberano faz com que o seu povo chegue para espiar a terra prometida, para colher um fruto, justamente no mês, na época que esses frutos estão no seu melhor momento de serem colhidos. E nos diz o texto que eram os dias das primícias das uvas. E aí diz o texto, assim subiram. Eles não ficaram, tá certo, vamos deixar para amanhã. Assim subiram. Estavam dispostos a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Se nós tivéssemos aqui um mapa, irmãos, eles estão bem dizer aqui no sul, e eles vão até o extremo norte, examinando e analisando montanhas, vales, terra, rios, mar, passa pela Galileia, e muitos lugares eles analisam. Então perceba, é uma caminhada longa. O versículo 25 diz que eles andaram 40 dias, voltaram. Passou 40 dias, eles voltaram para trazer o grande relatório pedido pelo líder Moisés a estes homens. Terra, desde Zim, espiaram, examinaram, analisaram, olharam a qualidade da terra, olharam os habitantes, olharam as casas, olharam como eram construídas as coisas. E eles foram até aquele lugar, cumprindo assim a sua vocação e o seu chamado para fazer isso. Porém, meus amados irmãos, nos diz o texto que eles subiram pelo Negueb e vieram até Hebrom. E Hebrom na Bíblia é uma cidade ligada a Abraão. Abraão já esteve em Hebrom. E estava ali nessa região em Hebrom, Aimá, alguns clãs, Aimá, Sesai e Talmai, filhos de Anak, deste clã. Anak é tido como um grande gigante. E nesta cidade de Hebrom, ela já havia sido edificada 7 anos antes do que uma cidade de Faraó no Egito chamado Zoar, que é o versículo 22. Então, no versículo 22 do texto que nós estamos expondo, amados, nos diz que a cidade de Hebrom é mais antiga do que a cidade egípcia. Então, as pedras já estavam ali bem organizadas, montada essa cidade. E havia Amai, Sesai e Talmai, filhos de Anak, homens grandes, gigantes. Depois, eles descem para o vale de Escol. E dali eles cortam, é no vale de Escol que eles cortam o ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Agora você para pensar, como pode 2 homens pegar uma vara, e a palavra vara aqui é aquela mesma que é que carrega a arca da aliança, tem que ser pesada, para aguentar peso. Então, 2 homens colocam esta vara e alguém pendura um cacho de uva para 2 homens carregar, porque um só não podia. É bem verdade que hoje existem uvas, se você pesquisar de Guinness Book e essas coisas, que dá 10 quilos. Não a uva no tamanho, mas o cacho. Então esse cacho tirado, não sei se é aqueles cachos grandes, enormes, não temos experiência aqui na nossa região. No Chile já há casos de uvas que são grandes também. Então nesse texto, meus irmãos, nos diz que esses 2 homens, numa vara, traz cachos de uvas, romãs e também figos. Então eles estão vindo. Esse lugar se chamou Vale de Escol, que literalmente significa cacho de uva, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Era um vale, tem rios, a água corria, as uvas eram viçosas e estavam no tempo delas. Eles poderiam pegar qualquer outra fruta, mas ali, como pegou romã, figo, mas era o tempo da uva. Era o mês entre julho e agosto. Então eles vão lá, pegam este cacho e trazem. E assim eles
espiam a terra. Andam o cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Depois de 40 dias eles retornam. Caminharam e vieram a quem? A quem delegou, a Moisés.